Vejam bem, irmãos, Pedro é quem? Era o líder dos discípulos. Quando a gente vê as listas com o nome dos apóstolos, quem é que é primeiro lugar sempre? Pedro. Pedro. Ele era o líder. Tinha mais idade? Ele também, era o líder nato da coisa, ele era um camarada que era o mais impulsivo e ele era o mais velho. Né? Se tem poucas dúvidas de ele ser o mais velho. Né? E ele, então, tinha cometido um grande pecado. Ele tinha sido avisado por Jesus que ele iria pecar. Ele disse, não, todos vão te negar e eu não vou, eu sou o cara. Pedro tinha uma grande confiança em si mesmo. E isso era um grande problema. É um grande problema. Quando a gente confia na gente, a gente precisa de ajuda? O que tu acha, meu filho? O maior inimigo é a gente mesmo. Exato. Então, a nossa autoconfiança, ela é bem diferente do que o mundo ensina, né? O mundo ensina o entusiasmo, acredite, você tem entusiasmo, não, aliás... gente buscar o nosso... A palavra entusiasmo, ela significa Deus dentro de mim. Sim, buscar o Deus interior, a força está em ti. Exatamente, você pode, você merece. E, gente, nós não valemos o que comemos. Nossas obras são trapos de imundície diante de Deus, né? A confiança em si própria é um problema sério, porque leva à arrogância, leva ao orgulho, que são pecados terríveis, leva a gente a se achar melhor do que os outros. E Pedro, ele tinha essa autoconfiança. Jesus avisou ele, olha, tu vai me negar, e não só uma vez. Entende? E Pedro... quando você lê direitinho ali e percebe, o Pedro negou a Jesus na cara, assim, estava Jesus olhando para ele, ele dizendo, eu não conheço esse, e disse várias imprecações. Sim, não podia nem colocar na Bíblia, de tão feias não coisas que ele falou. Não dá para botar esse filho, sabe? Não dá para dizer, a Bíblia não... Ele disse nomes feios, eu não conheço esse pai, falou um monte de coisa. Aquilo foi ruim. Quando o galo cantou pela segunda vez, e ele estava estava xingando Jesus, ele se lembra daquilo que Jesus tinha dito, antes do galo cantar 2 vezes, tu vai me negar 3. E nesse momento que ele se lembra, porque ele está falando para ali, para o pessoal que está dizendo, tu é Galileu, tu estava com ele, não, esse filho é não sei o que, não sei o que, e o galo canta e naquilo ele toma um choque de realidade. E ele olha para Cristo, e Cristo está olhando diretamente para ele. Que porcaria. Diretamente, assim, sabe? Aquele olhar assim, mas não foi um olhar condenatório, foi aquele olhar de carinho, de amor, sabe? E aquilo Jesus foi pior, não se decepcionou porque ele sabia. E aquilo foi pior ainda para Pedro, porque se Jesus estivesse olhando ele, eu te avisei, seu filho, não sei do que, né? Seria muito melhor para Pedro, né, do que aquele olhar compassivo, amoroso que Jesus deu para ele. E ele sai dali, então, desolado com ele mesmo, completamente, vamos dizer assim, decepcionado com ele mesmo. Ali ele teve a maior decepção com ele. Por um triz que capaz não teve o mesmo destino de Judas, exatamente, né? Imagina uma coisa dessa. Era para se matar, né? Era para se matar. Mas o que ele fez? Ele foi para o mesmo lugar onde Jesus estava, né? E na mesma pedra onde Jesus chorou, e chorou lágrimas de sangue, e disse para Pedro, e falou para os outros discípulos, vocês não conseguem nenhuma hora ficar comigo orando, estavam dormindo, agorizada, né? Pedro chorou amargamente. Aquilo que ele não orou naquele dia, na noite anterior, ele ora agora, desesperado, por ele ter feito o que fez com Cristo, né? E aqui agora na praia, lá na Galileia, diante do mar da Galileia, Jesus então faz uma restituição, né, de Pedro.
ele conduz Pedro na frente dos discípulos. E é interessante, viu, Felipe? As palavras. Jesus pergunta: Pedro, tu me amas, Pedro? E aí Pedro, ele responde com uma palavra diferente. Não é a mesma palavra. Jesus pergunta sobre um amor completo, ágape, o amor infinito, né? E Pedro responde: tu sabes, Senhor, que eu sou teu amigo. Alguma coisa parecida com isso, né? Pedro não tem coragem de dizer que ele tem um grande amor por Cristo. Por quê? Porque agora ele se conhece. Não, eu não consigo isso. Esse amor eu não consigo mais. E aí Jesus repete: Pedro, tu me ama? Senhor, tu sabes, eu sou teu amigo. E pela terceira vez. E aí Pedro diz: Senhor, tu me conheces, Senhor. Tu sabe que eu não falo que como. Entende? Entende? Ali, Jesus diz: mesmo assim, apacenta os meus cordeirinhos. Entende? Apacenta as ovelhas. Jesus está dizendo: Pedro, eu te conheço, eu sei que tu é um problema, tu tem dificuldades, e agora que tu te conhece, tu sabes que tu tem que buscar ajuda onde? Em Cristo. Por isso que você encontra versículos como esse: tudo posso, aonde? Comigo? Não, tudo posso naquele que me fortalece. Ah? Então Deus sabe, a gente nunca decepciona Deus, o Felipe foi muito bem nessa aí, né? Deus sabe que não tem como a gente decepcionar Deus, né? Porque Deus sabe que a gente não vale nada. E além do mais, Deus ele sabe o futuro, ele enxerga o futuro, né? E ele sabe todas as bobagens que nós vamos fazer, e ele fica triste, né? Mas ele sempre está disposto a nos perdoar. Aí, mas e Judas? Judas não quis ser perdoado, gente. Judas foi lá e se matou. Ele, em vez de ir para a pedra, que Pedro foi, né, e disse assim: ô Pedro, vai um pouquinho para lá que eu... Os dois podiam ter se encontrado lá, né? Encontrado lá e chorado amargamente também a traição que ele fez. O que ele fez? Ele continuou tentando fazer as coisas do jeito dele. E foi lá e se matou. Entende? Essa é a diferença, a grande diferença entre Pedro e João é isso, né? Porque o pecado foi o mesmo, né? Pecado por pecado foram dois pecados horríveis, entende? Eu sempre acho que o de Judas foi até menos pela boa intenção dele, entre aspas. Ele tinha né? Ele achava que Jesus ia resolver tudo ali. Ele queria empurrar Jesus para tomar uma atitude. E não aconteceu, porque aquele Jesus que ele estava esperando não era o mesmo Jesus dos fariseus, entende? Aquele que ia tomar... Guerreiro que ia tomar conta, ia ser governador, ia ser o revolucionário, né? O rei revolucionário, ia botar os romanos para correr. Então essa era a ideia que estava lá. Os discípulos tinham essa ideia de maneira geral. E o Judas disse o seguinte: não, mas eu ainda faço isso e ainda tiro um troco ainda nela. Ele tinha esse ladinho dele terrível, né? Ele teve 3 anos com Jesus e não se entregou a Cristo. Pedro foi um pouco diferente, né? O problema de Pedro é que ele realmente não se conhecia. Ele achava que ele podia. Tanto é que quando foram lá, né, prender Jesus, ele já tirou a espada e já saiu tascando na orelha, né? Jesus teve que dizer: Pedro, se eu quiser eu chamo aqui legiões de anjos e vem aqui e me salvam. Não é assim. Será que Pedro, porque é cheio de altos e baixos, né? Acho que Pedro também naquele momento achava que Jesus ia lançar um superpoder, porque depois ele, com toda aquela coragem, negou, né? Sim. Então tu vê que aí baixou a bola quando... Exatamente, né? Então é bem isso. Perdeu a fé aí, né? Ali eles se decepcionaram com Cristo, entende? Todos eles. Por isso que ficaram todos jururus, né? Lembro dos discípulos que voltaram para Emaús,
Eles estavam lá lamentando, puxa, a nossa confiança toda era no Cristo que ia fazer isso, e ele ia fazer isso e aquilo, e agora já faz 3 dias que está morto lá, a gente perdeu todas as esperanças, né? E Jesus tem que fazer o quê? Mostrar isso, a gente vai ver na lição, né? Mostrar que se a gente ler a Escritura da maneira como é para ser lido, está tudo escrito ali. Meu reino não é deste mundo.